Olá a todos. Bom, nós iremos hoje falar sobre um assunto interessante, que é esse daqui, ó, a possível e eventual morte dos jardins, né? Por que que plantar suas plantinhas? Por que que plantar o seu tomate? Por que que plantar o seu alface? Hoje em dia é visto como algo errado, certo? E por que que os absurdos que o colégio ensina é tudo visto como normalidade, né? Porque o colégio ensina um monte de porcaria por aí, ele não nos ensina o que realmente seria necessário para nossas vidas, aprender a crescer os nossos próprios alimentos, plantar nossa própria alface, plantar parte da nossa comida, plantar nossa batata, né? Coisas desse tipo, percebe? São coisas bastante importantes, né? É bom você produzir uma parte da sua comida, né? Mas hoje a gente vai falar do porquê e como que o pessoal perverte essas coisas. E aqui é um ponto importante, ó. Vivemos em um mundo onde as pessoas acreditam em absurdos, né? A gente vê ao nosso redor, isso não é nenhuma piada, isso não é nenhuma novidade para ninguém. E elas combatem tudo que é realmente natural. Eu não estou falando coisas que não dão certo. Eu estou falando exatamente de coisas que deram certo desde os primórdios da humanidade, certo? Sempre deram certo, mas as pessoas, ó, elas combatem tudo que é real, tudo que é prático. Agora, a teoria, o absurdo, para elas é tudo normal. Não pode questionar a teoria. Não, não, imagina, né? Então, beleza, a gente vai ver o que está por trás disso hoje. Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó, que diz o seguinte, ó, que uma professora acadêmica, né, ela diz o seguinte, que a jardinagem tem suas raízes, né, no racismo, na injustiça racial. Mas aí você vai olhar para mim e vai dizer o seguinte: pô, Lucas, mas o que tem a ver, né, jardinagem? O que tem a ver ali a plantinha crescendo com racismo? Ah, você não sabe, né? Pois bem, a gente vai ver hoje ainda. Então a professora aqui, ela diz o seguinte, ó, ela publicou um trabalho extenso, né, examinando alguns links entre, né, o racismo, a escravidão, o passado colonial e tudo isso relacionado, né, com o Reino Unido, né, com a Inglaterra, o passado da Inglaterra. Então, a mesma professora, ela diz o seguinte, que ela afirma que o passatempo que era mais utilizado no passado, no caso a jardinagem, tinha suas raízes, né, na injustiça racial, né? Bom, o que ela está falando aqui, em parte, eu concordo, certo? Mas isso aqui é a ciência. Isso aqui é o retrato da ciência. A ciência é racista, não a jardinagem em si, certo? Então vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, essa paisagem linda aqui que vocês estão vendo aqui na imagem, junto com a foto da professora aqui que está falando isso. Vocês podem ver, ó, essa imagem dessa paisagem linda é racismo, né? Na opinião da professora. Ali, ó, a dança local, né, de uma cultura específica de um local, é racismo para ela. Ali também, ó, a arquitetura de uma casa mais antiga, né, uma casa bacana, né? Também, ó, pelo visto, racismo, né, no ponto de vista dela. E aqui, claro, animais, né, que não eram do local ali, né, da terra natal, mas animais que vieram, né, fizeram uma migração de outros lugares, né? Isso também é racismo na visão da professora, né? Pois bem, então quem diz isso? Uma professora universitária, claro, né? Quem mais podia ser, né? Pois bem, então a gente vai ver mais coisas aqui. Bom, então aqui ela diz o seguinte, ó, que a categorização científica de plantas tem se envolvido, né, nas mesmas hierarquias de raça que justificou o império, escravos e escravidão, né? Aí ela diz aqui que inevitavelmente, né? Então, ela diz que os jardins são importantes para uma classe e privilégio. Então vai vendo, vai prestando atenção no que ela está falando aqui. Ela está falando sobre a questão de classe e privilégio, que os jardins vêm dessas raízes racistas do Império Britânico, porque os ingleses foram lá, dominaram vários países e a jardinagem estava no meio de uma das, como eu posso dizer, como eu posso colocar aqui, estava no meio de uma das atividades principais, né, do pessoal. Então, por essa razão, na visão aqui da professora Fowler, que publicou um livro sobre o assunto, isso é racismo, né? Jardinagem é racismo porque a jardinagem vem daí, dessas raízes racistas, certo? E quem está falando isso? Uma pessoa branca,
certo? A gente vai ver mais coisas aqui, vamos chegar a uma conclusão, relaxa aí. Bom, então, como eu falei, né, a professora da Universidade de Leicester, né, ela tinha publicado um trabalho extenso de 316 páginas, examinando os links entre o interior da Inglaterra, com racismos, né, e escravidão e o nosso passado colonial, né, diz ela aqui. E ela diz que o nosso passatempo nacional, né, jardinagem, tem suas raízes, né, na injustiça racial. Engraçado, isso aqui é racismo. A gente ainda vai ver nesse vídeo o que é racismo de verdade. Isso aqui, nossa, super racismo. Jardinagem tem racismo por causa do passado da Inglaterra, né? Por causa do passado do Reino Unido, né? Mas e a ciência? E as declarações racistas que vêm por parte de pessoas da ciência? Por que isso não é combatido? Aí não, né? Nessa área ninguém mexe, né? Por que um cara que é representante da ciência dá uma declaração racista, né? E ninguém fala nada? Aí isso aí não é a ciência, não, é o cara, né? Aí aqui no caso da jardinagem, uma coisa que aconteceu lá no passado com os britânicos, né? A questão da escravidão, né? Todo esse império colonial, aí não, aí o Império Britânico, né? No caso aqui, não é culpa do Império Britânico, não, é culpa da jardinagem. Vocês percebem, pessoal, como esse mundo é louco? Esse pessoal tem algum problema, né? Pra pensar no assunto, né? Mas, né? Enfim. Bom, então aqui vem a ironia, né? Nessa parte da matéria a gente vê uma grande ironia. Vocês viram aí anteriormente, né? A professora Fowler, uma mulher branca, dizendo que a jardinagem tem a ver com classes que são privilegiadas, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Por que não ensinar jardinagem nas escolas? Bom, o povo no mundo inteiro vem questionando isso. E a resposta está sendo construída. Então, aqui diz que a professora Fowler, ela admite no livro dela, né, que ela é culpada, olha só, ela é culpada por se beneficiar do Império Britânico. Uau! E olha o que diz aqui, ó. Também, como a sua própria família, que tinha conexões com a escravidão e com plantações de açúcar no Caribe. Uau! Então, pera um pouquinho, vamos montar um desenho aqui das coisas. Uma professora universitária, branca, privilegiada. Então, veja bem, a mesma que diz isso, ela se beneficiou do Império Britânico, do próprio Império Britânico, e ainda por cima, a família dela tinha conexões com a escravidão e plantações de açúcar no Caribe. Daí, a mesma pessoa vem dizer que o meu jardim e o seu jardim é racista. Não, sério, isso é uma piada, percebe, meu? Isso é uma piada, a gente tá com algum problema aqui. Sério? Então, tipo assim, isso é uma hipocrisia grotesca, cara. Tipo assim, puf, nossa, cara, na moral. Que hipocrisia, tipo assim, das mais grotescas. Sério, isso aqui é uma piada, cara. Só pode. Não, não é uma piada. Bom, então tá aí, ó. Jardinagem tem raízes no racismo. Quem diz isso? Uma mulher branca, privilegiada, professora universitária, que usou mão de obra escrava. A família dela tinha conexões com a escravidão lá no Império Britânico. Ela usou mão de obra escrava, né, na plantação de açúcar no Caribe. Uau! Né? Retrato da hipocrisia do nosso mundão, galera. Não é de, tipo assim... Não é, a gente não tem que ficar surpreendido. É o mundo que a gente vive. A gente tem que saber o quê? Conviver, saber lidar com essas coisas, né? Ainda que nós não estejamos de acordo. Mas, em partes, o que ela fala que eu concordo. Essas raízes racistas não vêm da jardinagem. Não, a jardinagem não tem nada a ver. A ciência é racista, a jardinagem não. A ciência sim é racista, a jardinagem não. Percebe? Contra a ciência ninguém pode falar nada. É a religião, né? A religião, ciência, porta-voz do mundo, né? Que luta pelos problemas do mundo, né? Entre aspas, né? A mesma que tem problemas cria mais problemas, né? Do que conserta, né? Mas, ó, zip zap, ninguém fala nada da ciência, certo? Pois bem. A ciência que tem problemas, né? Que já foi envolvida com racismo, aí ninguém fala nada, certo? Ninguém se preocupa. Agora,
O cara que tá lá plantando as batatas dele em paz, o cara que tá fazendo jardinagem, aí isso aí é o mal, isso aí é o racista. Percebe como não faz sentido nenhum? São coisas extremamente loucas. Percebe, pessoal? Bom, visto tudo isso, vem a pergunta: o que é racismo? O que é racismo? O que será que é racismo de verdade? Pois bem, então pensa aí, porque a gente vai ver agora. Então a gente vai dar uma olhada aqui nessa matéria. Então, isso aqui é da BBC News que diz: o cientista ganhador do Nobel que perdeu seus títulos por causa de ideias racistas. Uau! Então a gente vê aqui um ganhador do prêmio Nobel, representante da ciência. O cara dá declarações racistas e ninguém coloca a ciência como culpada. Não, a gente não pode falar da ciência, a gente não pode falar da religião, da mamãe ciência, né? Mas aí, quando chega na jardinagem, os caras jogam a culpa na jardinagem. Eles dizem que a jardinagem é racista por causa do passado do Império Britânico. Ué, mas por que a ciência também não é racista? Já que o ganhador do prêmio Nobel deu declarações racistas. Ué, então a gente tem que pensar, percebe? Então, em um documentário de televisão, que foi ao ar em 2 de janeiro, o pesquisador pioneiro na pesquisa do DNA repetiu opiniões segundo a qual a genética tem um papel nas notas que brancos e negros têm em testes de inteligência e de coeficiente intelectual. Então, o laboratório Cold Spring Harbor, em Nova York, onde ele trabalhava, frisou que os comentários do cientista de 90 anos de idade são infundados e imprudentes. Concordo, não faz sentido nenhum, certo? Porque é racismo. Então, o Watson, que é o nome desse cara aí, bom, o cara ele já tinha emitido opiniões similares em 2007, quando ele afirmou, preste atenção, o cara afirmou com todas as letras que os africanos eram menos inteligentes que os europeus. Mas aí ele se desculpou depois, né? Ele viu que ficou feio, viu que o pessoal começou a pegar no pé dele, né? Viu que começou a perder os títulos. Ah, desculpa. Sinto muito. É só pedir desculpa, né? Ah, tá bom. Sei, sei. Então isso aqui, ó, não é a ciência, isso aqui é o cara. Mas quando chega na jardinagem, não, a jardinagem é racista. Tipo assim, na moral, esse pessoal tem algum problema sério. Bom, então vamos prestar atenção aqui, ó. Em 2007, o cientista que trabalhou no laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge disse ao jornal britânico Times que era pessimista a respeito do futuro da África. Então o cara ele declarou isso abertamente. Então ele diz que porque todas as nossas políticas sociais são baseadas na suposição, diz ele, né, diz o cara aqui, de que a sua inteligência, né, dos africanos é a mesma dos brancos, quando todas as provas indicam que não é assim. Então você já começam a ter noção do nível, né, de seriedade que é o negócio aqui. Então esse cara aí, o Watson, disse ainda que, por mais que ele quisesse que todos fossem iguais, né, diz ele, abre aspas, as pessoas que tiveram que lidar com trabalhadores negros sabem que isto não é verdade, fecha aspas. Lembrando que isso aqui é fala do cara, hein? Então, um acadêmico nascido em Chicago, nos Estados Unidos, também disse que as pessoas não deveriam ser discriminadas por sua raça, pois há muita gente de cor que é muito talentosa, diz ele, diz o cara que gente de cor é pessoas negras, tá, pessoal? Então, depois o cara foi lá, pediu desculpa pelos comentários e ele disse o seguinte, ó: a todos os que deduziram do que eu disse, que a África, como continente, é geneticamente inferior, a todos estes eu peço desculpas, não foi o que eu quis dizer. Não há base científica para afirmar isso. Antes também não tinha base científica para afirmar isso, e o cara havia afirmado. Mas depois que ele viu que deu merda, agora não, agora não existe mais. Então veja bem, desde o início não tinha base científica para afirmar isso não. E o cara afirmou mesmo sem ter base científica. Daí, o cara viu que deu besteira, né? Ele viu que o negócio pegou pro lado dele, ele viu que ele começou a perder prêmios, ele começou a ver que o negócio ficou feio, que as pessoas não gostaram. Aí ele vem pedir desculpa e diz: não há base científica para afirmar isso. Mas antes também não tinha, cidadão. E aí? O negócio fica complicado, percebe como tem inconsistência? Pois é, galera. Bom, então aqui a gente vê mais um artigo, né, do El País dizendo a mesma coisa, ó. A volta do prêmio Nobel que não abandona suas teorias racistas sem base científica. Então ele dizia que os negros eram menos inteligentes que os europeus, ou seja, eugenista. É para isso que a teoria da evolução serve, percebe?
Bom, e lembrando que eu vou deixar os links de todas essas matérias na descrição, certo? Pois bem. Bom, é importante a gente saber o seguinte: eles fazem essa confusão de propósito, porque, obviamente, a jardinagem não é racista, e sim a ciência, certo? Mais uma vez, a jardinagem não é racista, e sim a ciência, certo? A ciência contribui para o racismo, certo? Pois bem. Bom, é importante também a gente manter em mente o seguinte, que uma coisa tão importante quanto a jardinagem, certo? A jardinagem, ela continuará não sendo ensinada nas escolas, ninguém dá valor algum, certo? Pois bem, então o pessoal não vai ensinar mais com justificativas cada vez mais malucas. Porém, a ciência, que essa sim tem problemas, será cada vez mais e mais importante, útil e fundamental, mesmo todos sabendo que a ciência sempre fortaleceu grandes males da humanidade. Ou seja, um cara vai lá, Prêmio Nobel da Ciência, representante, o cara dá uma declaração racista, mas a maioria das pessoas ficam quietas, ficam em silêncio. Daí, os caras pegam o que a ciência é, certo? Pra dizer também que a jardinagem também é racista, sendo que a jardinagem não é racista, e sim a ciência. Então, como eu falei, eles fazem isso de propósito. E tipo assim, isso tudo é uma loucura, certo? Mas só tenho a agradecer a todos aqui que, né, tiveram paciência até aqui. Muito obrigado a todos que me assistem, muito obrigado a todos pela paciência. Espero que vocês pensem sobre todo esse assunto. E esse é o estado da ciência moderna de hoje. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, pessoal, e até mais.